Oi, pessoal. Vim gravar o vídeo que eu tinha prometido para vocês e vou falar um pouquinho sobre a questão da democracia, né? O papel da sociologia ao analisar o movimento democrático e também falar sobre as eleições como forma de fazer com que a democracia funcione. Bem, a gente está aí em um cenário de eleições importantes em todo o mundo. Então, não só as nossas eleições aqui no Brasil a nível municipal, né, de prefeitos e vereadores, mas também as nossas eleições eh, na América Latina, então na Bolívia, a recente eleição no, acho que foi no final do ano passado, na Argentina, e também as eleições nos Estados Unidos, né, que tem aí movimentado bastante a mídia mundial. Enfim, o que que eu quero abordar hoje com vocês? Eu quero abordar que a gente pense um pouquinho sobre os conceitos da democracia e também compreender qual o papel que a sociologia tem para o desenvolvimento de um olhar sobre a democracia. Acho que a parte principal que a gente pode começar é o seguinte: como a gente sabe, diferente da sociologia, ou diferente da filosofia, a sociologia ela não tem um passado tão antigo quanto a filosofia, né? E porque ela nasce de uma lógica de você observar o coletivo, né? Então, não é que ela não veja o indivíduo, a verdade é que ela vê o contraste do indivíduo e do coletivo. Então, esse ponto é fundamental para poder a gente entender todas as correntes teóricas da sociologia, né, que a gente já veio trabalhando aqui no curso, mas também é muito importante para poder a gente olhar que quando a gente está pensando sobre, olha, se eu tenho várias pessoas em grupos e se eu tenho pessoas individuais, existe um cenário de conflito muito intenso, né? Se todos nós somos individuais, temos vontades avulsas, como conciliar essas nossas vontades, né? E aí que você nasce os conceitos de governar, que é conciliar interesses. Então, conciliar os interesses, organizar, dar continuidade em pautas, o papel de governar, ele é fundamental para que ele não, de certa forma, diminua o conflito, mas que ele transforme o conflito em algo que supra as nossas necessidades como um grupo, como um todo. E aí, esse é o ponto principal que a gente vai olhar para a democracia. Existe um conceito que a gente começa a observar quando a gente está olhando o papel da democracia, que é a democracia, ela é um momento de conflito muito intenso. Tem um professor nosso da GV, que ele da globalização e ele da comunicação para a gente também, que ele fala assim que a democracia, ela divide a frustração. Então, ela divide as, no- as nossas decepções, né? Então, às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. E isso é um pouco do jogo democrático. O jogo democrático é melhor com que ele exista para que eu tenha uma possibilidade de vencer do que ele não exista e essa minha possibilidade de vencer também não exista. Então, se você não tem um regime democrático, você tem um regime que pode ser autocrático, pode ser aristocrático, ou seja, ele pode ser com um grupo que você não possa pertencer ou algo do tipo. Você não tem nenhuma possibilidade de vencer. O que você tem que fazer é tomar a força, né? Que são os conhecidos como golpes de Estado. Que é quando você destitui o poder legítimo e assume ele. Existe uma questão de despotismo também, que é quando você assume porque você acha que o seu governo vai ser melhor. É uma visão muito paternalista de uma visão de cuidado, assim, sabe? Como a gente teve, inclusive, no início da nossa ditadura, da nossa ditadura militar, a gente tem uma visão de que, olha, o país está numa situação muito ruim, a gente vai tomar conta do país, né? Essa é uma visão muito paternalista, porque são pessoas da mesma forma, né? Não significa que porque eles são das Forças Armadas que eles são anjos, né? Então não faz muito sentido. Mas enfim, é,
E aí que está o papel da sociologia. A sociologia ela vai analisar todos esses conflitos que aparecem quando a gente está em grupo e o que aparece para poder solucionar esses conflitos. E a democracia tem se mostrado, dentre as piores, a melhor, porque a democracia ela precisa ser desgastante. A democracia ela não pode acomodar os indivíduos, né? Esse é um ponto muito principal. A gente está tendo aí várias observações sobre o papel da democracia com os meios digitais, né? Porque a gente tem algoritmos que diminuem o conflito, ou seja, nós somos casados com ideias muito próximas. Nós absorvemos muito conteúdo que a gente gosta de absorver. A gente não está tendo um desenvolvimento de suportar críticas, nem de suportar ideias opostas. Então a gente tá tendo talvez uma das primeiras crises democráticas. E isso está tendo como resultado a polarização, que é as pessoas elas não estão casando A e B, elas estão optando por A ou B, né? Então é muito importante que a gente tenha essa percepção para que a gente consiga debater um outro papel que é fundamental para a sociologia na compreensão da democracia, que é a questão da democracia, ela está no papel central da constituição da gente como sociedade, atualmente. Porque antes, né, a gente tinha governos que eles não eram governos democráticos. Durante muito tempo a gente teve um governo que foi um governo legitimado pelos deuses, né, que era aquele governo da realeza, que são os reis em muitas partes do mundo. E depois você tem ali a burguesia, né, que ascende com apoio das classes operárias e toma o poder da realeza, né? E aí eles criam uma aristocracia, né? Ou seja, é um governo que nem todo mundo pode participar, mas alguém pode vir a participar. E aí que depois veio o Marx, ali lá na frente, ele vai falar exatamente isso. O Estado, né, eu não lembro muito bem se ele fala secretaria, mas não é a secretaria, é o comitê. Ele fala, o Estado é o comitê executivo da burguesia. Ou seja, o Estado não é uma visão, ele não é um comitê da sociedade, das populações, ele é exclusivo da burguesia. Ele, ele, ele absorve os interesses da burguesia e ele respalda isso. Tem um apontamento muito bom em um filme que fala sobre o Marx, que fala sobre toda a revolução ali, parte da revolução, que fala, no caso da revolução industrial ali, aquele cenário daquela crise do capitalismo, né? Acho que isso é muito importante colocar. O capitalismo entra em crise, ele começa a apresentar as doenças dele, ou seja, uma morte, uma pobreza muito grande em determinadas partes ali da Europa. E aí você tem esse ponto que é fundamental para que a gente consiga compreender. Quando a classe trabalhadora ela vai reivindicar os direitos dela, o Estado, né, o Exército, as Forças Armadas, elas protegem as entidades privadas, né? Ou seja, a propriedade privada. E isso mostra o quê? Bem, se o Estado protege a propriedade privada e esse povo que está aqui não tem propriedade privada, né? O Estado não é para todo mundo. Então começa a se lutar por uma queda da aristocracia, que é quando a gente vai falar sobre todo mundo precisa ter o seu espaço dentro da governança, para que a gente possa ter uma pluralidade, para que pessoas mais diversas possíveis possam estar e representar outros grupos. Que aí começam a surgir as formas de eleição, né? Porque já existiam formas de eleição, mas que tenta buscar pelo sufrágio universal, né? E o sufrágio universal nada mais é do que todo mundo poder votar. E durante muito tempo isso foi conquistado muito lentamente. Então, primeiro você tinha homens ricos, depois você tinha homens ricos de grande poder, depois você teve homens, todos os tipos de homens, tanto ricos quanto pobres, mas todos que sabiam ler.
Ou seja, aí depois você teve a entrada das mulheres, depois você teve mulheres brancas, depois de mulheres negras. Ou seja, nunca foi assim dado de letra. O processo de você ter eleições, né, para até que a gente chegue hoje nesses modelos de democracia que a gente tem bem sofisticado, demorou muito tempo. As pessoas demoraram muito tempo para que elas conseguissem desenvolver uma visão e uma noção sobre participação e mais ou menos como funcionava. O que eu gosto de usar para que a gente consiga entender a questão da democracia é que, assim, há várias coisas na democracia que são fundamentais para que ela funcione. Primeiro é a competição. Todas as pessoas têm que ter o direito a competir. Se a gente não tem competição, a gente não tem democracia. Segundo, a gente tem que ter oposição, né? Porque competição, ela pode ser de diferentes formas, mas você precisa ter oposição a favor de um grupo e não contrário ao Estado. Vamos pegar um exemplo. A gente teve essas eleições de 2018. O Bolsonaro ele não era contrário a entrar no governo, ele era a favor de entrar no governo, ele era contrário à atual política que estava sendo usada, mais ou menos, porque ele pegou o final ali do governo Temer. E depois, né, ele começa a absorver a face do governo. Quando a gente tiver as eleições de 2022, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter uma oposição, mas que ambos querem governar para a sociedade. Ninguém está querendo derrubar o governo. A competição que a gente tem é muito voltada a ideias, né? E eu acho que a competição de ideias é aí o papel central nessa discussão. Enfim, eu acho que esse é um bom ponto para poder a gente chegar ali nesse modelo. Então, se a gente for pensar assim, que olha, a gente tem várias coisinhas como competição e cooperação e oposição, e a gente precisa de pluralidade. É como se a gente pensasse que a democracia era como se fosse um bolo, certo? E ela pode ser feita de várias formas para poder dar certo, né? Mas ela precisa de alguns ingredientes que são fundamentais, senão não vai virar um bolo, mas que ela não está lidada, né? Ele não vem pronto. Nem os de saquinho do mercado vem pronto, você tem que fazer. Se você compreender a lógica de cada ingrediente, pode ser que fique muito mais fácil da gente fazer com que a democracia aconteça. Mas, através de alguns estudos e de muita tentativa e erro ao longo dos anos, a gente descobriu que um processo eleitoral, né, eleições, elas são fundamentais para que a gente consiga alcançar o princípio democrático. E aí que nasce essas diferentes eleições que a gente tem, como no Brasil a gente tem o voto direto, nos Estados Unidos a gente tem o voto indireto, mas que mesmo assim eles constituem uma forma muito lógica de juntar pequenos pedacinhos, né? É como se, pensem assim, para a democracia funcionar, é como se a gente estivesse num jogo, né? E a democracia é a bola, certo? E para você fazer mudanças na sociedade, é como se você fizesse um strike. Se estivesse num jogo de boliche, certo? Só que nós temos pequenas bolinhas de gude. Então, a gente não consegue fazer um strike individualmente. Então, a gente junta as nossas bolinhas de gude, a gente constrói uma bola bem grandona, do tamanho de uma bola de boliche, e a gente vai, joga. Então a gente faz um strike, a gente muda alguma coisa, a gente tem impacto, né, na sociedade como um todo. E é aí que tá a mágica disso, é que vários grupos podem fazer isso e podem fazer strikes totalmente diferentes. É, eu acho que esse é um ponto central para poder a gente entender por que a sociologia ela tem esse olhar tão atento para a democracia, que é a lógica da coletividade e da individualidade dessa ação, ela é fundamental, né? Para que a gente compreenda isso. O indivíduo ele está em grupo, mas ele não deixa de ser um indivíduo. Mas para ele provocar a mudança, ele precisa estar acompanhado. A gente precisa estar acompanhado. E a lógica da competição e cooperação, ela entra mais ou menos aí. Eu gosto muito de pensar que assim, é como se você tivesse uma camiseta, né? E várias pessoas puxassem ela de vários lados diferentes. Se tivessem somente duas pessoas puxando, a tendência dessa camiseta rasgar seria muito maior. Mas como a gente está depositando pequenas forças nessas esferas da camiseta, ela acaba ficando muito mais resistente. E esse é o princípio da democracia. O princípio da democracia é que você reparta o poder entre vários indivíduos e ele fique mais forte.
né? Isso parece muito louco. Ou seja, você pega e quebra ele em 1000 pedacinhos e ele fica cada vez mais forte, não fica mais fraco. Então, essa é uma lógica para a gente olhar com um olhar atento sobre tudo que os sociólogos vieram desenvolvendo durante esse tempo, que foi olhar a coletividade, depois olhar a individualidade, olhar o papel da individualidade na coletividade, né? Será que é importante eu ir lá na urna votar? É importante. Cada voto que a gente conseguir é um voto. Se todas as pessoas pensarem assim, olha, eu não vou votar porque o meu voto não é importante, não tem voto nenhum. E se todas as pessoas pensarem assim, o meu voto é importante e eu preciso ir lá votar, esse voto tem um poder gigantesco. Ou seja, são ações individuais coletivas mudando vários cenários. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa ter o insight de poder olhar o princípio democrático, estudar sobre a democracia. E é aí que a gente vai chegar nas fatídicas eleições que a gente está tendo aqui em São Paulo, que a gente tem durante muito tempo PT, PSDB ali brigando pelo domínio da capital paulista, né, já que é uma locomotiva também do estado. E a gente também tem as eleições nos Estados Unidos, né, que estão aí nas retas finais, mas que ainda assim vão dar muito pano para manga, porque o modelo polarizado que os Estados Unidos está vivendo, assim como no Brasil, é fruto também das mídias, né? Desse papel das mídias aí muito presente, ou seja, você deixa uma margem de incerteza para tudo, tá sempre muito próximo, assim, sei lá, 51 a 49, ou seja, será que esse 1% aqui eu não consigo virar no tiratema? Será que eu não consigo levar no judiciário? Ou seja, no Brasil aconteceu isso também no governo Dilma. No último governo Dilma, o Aécio e ela ficaram bem próximas. A galera, não, porque a urna é roubada, quando digita aqui aparece o nome da Dilma. Ou seja, a polarização ela dá uma margem ao conflito muito grande. E esse é o maior problema, que a democracia ela não é para apaziguar o conflito, né? Ela é para conviver com o conflito. Ela é uma metodologia de suportar o diferente, né? Na democracia, você suporta o diferente, porque você precisa também que o diferente te suporte. Então, entendam sempre essa lógica quando a gente for falar, for escrever sobre democracia, que ela não é um governo, a democracia, ela não é um modelo perfeito, mas ela é o melhor dentre os piores, porque você tem a chance, você tem sempre a oportunidade de fazer alguma coisa. O último ponto para poder a gente finalizar isso quando a gente tem uma polarização muito grande, como a gente está tendo nas últimas eleições, e graças a vários fatores, que também não é só sobre as mídias sociais, mas principalmente sobre as mídias sociais, tem muito estudo em relação a isso, é que quando você tem duas forças muito grandes de lados opostos, elas tendem a se confrontar, né? E você não tem fragmentos de união. Você não tem fragmentos que possam conectar essas duas para que elas falem, olha, eu também tenho coisas em comum com esse grupo. A polarização, ela afasta todo mundo do centro. Então, isso é muito importante para poder a gente entender qual o problema da polarização. A polarização como em si, ela pode não ser tão ruim, mas assim, o ideal é que a gente tivesse muito mais consensos, certo? Do que um total desapego com a opinião do outro. Então, vamos colocar aqui. Eu não como carne, certo? Mas a minha mãe come e meu pai também. Então eu não tenho problema nenhum que pessoas venham na minha casa e façam churrasco, né? É, a minha mãe é a mesma coisa. Ela não tem problema nenhum que meus amigos venham aqui e a gente faça um almoço vegetariano, ou os meus primos. A gente não tem por eu ter uma ligação com ela em outras coisas, a nossa opinião sobre comer carne ser certo ou errado não deixa com que a gente se separe, né? Eu não tenho uma visão, tipo, olha, ninguém vai fazer churrasco nessa casa e ela não tem uma visão, ninguém vai fazer abobrinha cozida nessa casa. A gente tem outras coisas que nos ligam e faz com que a gente reflita um pouco mais e ela pode falar, olha, você não está comendo carne, você precisa suplementar sua vitamina, porque tem uma vitamina na carne que é fundamental. E eu posso falar para ela, olha, comer carne todo dia não é saudável, né? Você gasta muito tempo com digestão, se sente muito mais cansado. E ela fala, poxa, é mesmo. E esse é o grande ganho, né? É a troca que o conflito e a cooperação geram juntos.
Então, sempre quando for olhar o olhar atento para a democracia, é pensar nesses principais pontos. O olho sobre a sociologia, o papel do indivíduo, o papel da coletividade, o quanto a gente ganha com a competição, o quanto a gente ganha com a cooperação, o quanto a oposição, né, fazer oposição, conflitar ideias é fundamental para que as pessoas de diferentes grupos possam ser ouvidas, o papel da pluralidade, né, e o papel dessa nossa construção em grupo de um bem comum, de um bem maior. Então é isso, pessoal. Um abraço, um beijo para vocês. Boa semana.